Olá! Hoje nós vamos falar sobre o quarto grupo na escala evolutiva dos animais, que é o Filonematode, onde estão os vermes cilíndricos. O grande representante desse grupo é a lombriga, conhecida com o nome científico de Ascaris lumbricoides. Quais são as características gerais desse filo? Eles continuam sendo triblásticos, característica evolutiva que surgiu no grupo anterior, só que apresentam como principal característica de evolução serem os únicos pseudocelomados. O que significa isso? Até o grupo anterior, nós tínhamos os indivíduos acelomados, sem celoma. Aqui, eles são pseudocelomados. Tem uma cavidade, mas essa cavidade não é delimitada somente por mesoderme. Ela é delimitada parte por mesoderme, parte por endoderme. E ela é preenchida por um líquido que a gente chama de líquido pseudocelomático, que tem como principais funções distribuir os nutrientes que foram digeridos. Então, esses animais têm sistema digestório, fazem a digestão e os nutrientes são distribuídos pelo corpo através do líquido pseudocelomático. E ele funciona também como um esqueleto hidrostático, que é o que mantém o formato do corpo do animal cilíndrico, certo? Eles continuam com região de cabeça, então tem cefalização, tem simetria bilateral, mas isso já surgiu no grupo anterior. Outra característica de evolução é serem os primeiros a apresentarem sistema digestório completo, ou seja, eles têm boca e ânus, tá? Isso garante que a digestão seja exclusivamente extracelular, o que também entra como característica de evolução, certo? Como característica do grupo, eles têm o corpo revestido por uma cutícula, que é bem resistente e lisa, que facilita, na verdade, o deslocamento do animal pelo nosso tubo digestório, tá? A excreção é feita por um tubo em H, que percorre o corpo do animal todo. Isso não é característica de evolução, é característica específica do grupo. Por quê? Sistema excretor, Plateumintos já tinha também, Só que lá eram as células flama. Aqui são os tubos em H. É um tubo em H que percorre o corpo todo do animal, coleta as excretas que estão no líquido pseudocelomático e essas excretas são eliminadas através de um poro excretor. O sistema nervoso continua ganglionar, só que esses gânglios eles estão ao redor do esôfago, por isso que a gente chama, então, de anel periesofágico, tá? E a reprodução, eles são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea apresentando dimorfismo sexual, então eles são diferentes, e tem fase de larva, por isso são chamados de animais com desenvolvimento indireto, ok? Então, essas são as características gerais do grupo. Agora, nós vamos trabalhar as verminoses causadas por esses animais. A primeira e mais famosa é a ascaridíase, que é causada pela lombriga. Então, seguindo aquele esqueminha que a professora já fez nos plateumintos, a gente vai distribuir o agente etiológico, que é o nome científico do verme, lembrando das normas de nomenclatura, Primeira palavra, que é o gênero, com inicial maiúsculo, a segunda é o epíteto da espécie, que é com inicial minúsculo, ambas grifadas. Então, Ascaris lumbricoides é o nome do agente etiológico. O Ascaris, ele é considerado um parasita monóxeno. Nesse momento, eu vou pedir que vocês retomem a aula sobre plateumintos e coloquem lá que as três verminoses estudadas, na verdade, barriga d'água, cisticercose e teníase, são causadas por parasitas heteróxenos, também conhecidos como heterogenéticos. O que significa isso? Ele tem dois hospedeiros, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. A verminose aqui da ascaridíase, ela é feita por um parasita monóxeno, ou seja, só tem hospedeiro definitivo, não vai ter um intermediário. O contágio é através da ingestão do ovo do verme. Então, a professora fez o ciclo de evolução aqui. Partindo do hospedeiro definitivo, que é o ser humano, ele vai eliminar ovos nas fezes. Esses ovos serão ingeridos por outro ser humano através de água contaminada,
alimento não lavado, alimento preparado com mão suja, certo? O indivíduo engoliu esse ovinho do verme, ele vai virar larva no intestino, e lá no intestino, essa larvinha fura a mucosa intestinal e cai no sangue. Através do sangue, ela viaja pelo corpo, chegando até os alvéolos pulmonares. Quando chega no sangue ao redor dos alvéolos pulmonares, ela salta para o interior dos alvéolos e sobe a minha árvore respiratória. Então, vai sair do alvéolo, entra no bronquíolo, no brônquio, na traqueia, na laringe, até chegar na faringe. Chegando na faringe, que é um tubo que serve tanto para o sistema respiratório quanto digestório, ela é engolida de novo e chega no intestino, onde ela vira verme adulto, certo? Então, aqui nessa passagem de faringe, a gente comprova aquelas histórias de que a lombriga pode sair pela boca, pelo nariz, porque ela faz essa migração pela árvore respiratória. Um dos sintomas típicos de ascaridíase é tosse seca e coceira na região do nariz, né? Então, as avós, né, as pessoas mais antigas falavam, tá com uma tossinha seca, né? E coçando direto o nariz, pode ser lombriga, e pode mesmo, porque ela migra pela árvore respiratória, certo? Quais são os prejuízos que ela pode causar? Ela pode causar obstrução intestinal, porque são vermes relativamente grandes, eles podem ter de 30 a 40 centímetros, né? Formam o que a gente chama de bolo de Ascaris, que entope o intestino, ou ela pode matar a criança, uma criança pequena, por exemplo, por asfixia, né? Se ela não conseguir fazer o movimento lá da faringe, ok? A profilaxia é saneamento básico, então se a gente consome água tratada, tem rede de esgoto, a chance é menor. Higiene pessoal, a historinha de lavar as mãos, né? Não vale só para evitar se contaminar de coronavírus, é para doenças de base mesmo, igual as verminoses. Lavar a mão ajuda. Higiene com os alimentos, então lavar bem os vegetais crus antes de serem consumidos. E o tratamento dos casos positivos, porque isso vai passar de uma pessoa para outra, ok? Outra verminose famosa é a ancilostomose, conhecida por amarelão. Monteiro Lobato, um escritor que vocês já conhecem, criou um personagem muito famoso que é o Jeca Tatu, que era portador do amarelão. E ele levou fama de ser preguiçoso durante muito tempo, e na verdade ele era doente. Ele tinha uma anemia muito grave, porque ele possuía vermes que se alimentavam do seu sangue, o deixando fraco, pálido, cansado, né? Então, o que era preguiça, na verdade, era uma verminose. Para o amarelão, nós temos dois agentes etiológicos, o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale. Qual a diferença entre eles? É o aparelho bucal. Eles vão ser dois espoliadores de sangue, ou seja, eles se alimentam de sangue, são hematófagos. O Necator, ele tem um aparelho bucal em forma de placa cortante. Então, ele vai ter duas plaquinhas que furam a parede, mordem, né, a parede do intestino, a mucosa do intestino, e sugam sangue. E o Ancylostoma duodenale, o aparelho bucal dele é ter dois pares de dentes, por isso que fala duo, de dois pares, certo? Ele é um parasita monóxido, então tem só hospedeiro definitivo, e o contágio é através das larvas que penetram a pele. Voltando na história do Jeca Tatu, ele era famoso por andar descalço, e foi por conta desse hábito de não usar sapato que ele se contaminou com o amarelão, tá? No ciclo evolutivo, então, é muito parecido com o da lombriga, mas tem essa diferença do contágio. Então, o ser humano, como hospedeiro definitivo, vai eliminar ovos nas fezes. Esses ovos vão cair em ambiente úmido, né? No solo úmido, não precisa ser encharcado, um solo úmido. Vai se transformar em larvas no ambiente e daí entra pela pele do indivíduo que tiver contato com esse solo contaminado. Pela pele vai chegar no sangue, que de novo viaja até os alvéolos pulmonares, entra no aparelho respiratório, sobe até a faringe, é engolido de novo e vira verme adulto no intestino.
lá no intestino, ele vai perfurar a mucosa intestinal e sugar sangue, causando prejuízos como anemia, cansaço, dores musculares, diarreia, cólicas e entre outros. A profilaxia é de novo saneamento básico, uso de calçados, higiene pessoal, higiene com os alimentos e tratar os casos positivos. Dentro do gênero Ancylostoma, nós temos um verme bem conhecido da nossa região, que é o Ancylostoma brasiliensis, que causa a doença chamada bicho geográfico. É, de novo, um vermezinho que penetra a pele, mas ele acaba ficando só na primeira camadinha da nossa epiderme. Então, ele acaba morrendo. Mas enquanto ele viaja pela nossa pele procurando alimento sem conseguir, né, só no tecido epitelial, ele acaba criando um caminho, por isso que ele é chamado de bicho geográfico. E esse movimento causa uma coceira muito intensa. Se a gente suportar a coceira, uma hora ou outra ele vai acabar morrendo sem nutriente, tá? Mas tem medicamentos que ajudam a tirar, matar o verme mais rápido, ou tem gente que coloca gelo, certo? Ele não consegue causar um maior prejuízo, porque ele acaba ficando só na primeira camada, que é o tecido epitelial. Outras duas verminoses do grupo são a enterobiose e a filariose. Na apostila de vocês têm ali um textinho mais complexo explicando. A professora fez aqui um pequeno resumo para a gente tratar. A oxiurose ou enterobiose são vermes bem pequenininhos que se alojam no intestino e na hora da cópula e da postura de ovos, eles migram para a região perianal, causando uma coceira muito intensa. E esse movimento de migração para essa região normalmente acontece no período noturno, tá? Então, é uma doença muito comum em crianças, porque ela é de fácil disseminação entre os maus hábitos de higiene que as crianças normalmente têm e acaba causando uma coceira muito intensa na região perianal, principalmente na hora que a criança deita. Então, o agente etiológico é o Enterobius vermicularis, o contágio é a ingestão de ovos desse verme, e a profilaxia vai ser saneamento básico e higiene, certo? Agora, a filariose ou elefantíase, ela é causada por um parasita heteróxino. Então, do grupo das parasitoses dos nematóides que a gente estuda, só a filariose tem hospedeiro intermediário, que é um vetor, que é o mosquito do gênero Culex, tá? E o agente etiológico é Wuchereria bancroft. Então, como que vai acontecer o contágio? Através da saliva desse mosquito, são transferidas larvas, que na verdade são chamadas de microfilárias, para o sangue do ser humano, e do sangue, essas microfilárias vão migrar para os vasos linfáticos, que carregam as nossas células de defesa, tá? Então, a linfa, ela é um líquido transparente que normalmente é paralelo, né, vizinho do sistema sanguíneo, aonde estão o nosso tecido linfático, que é onde faz as nossas células de defesa, certo? Qual é o prejuízo que isso vai trazer? A obstrução desses vasos linfáticos. E esse líquido, que é a linfa, vai começar a se acumular nas extremidades corporais. Então, principalmente nos pés. Então, o indivíduo vai ficar com os pés tão inchados que vão ficar parecendo patas de elefante, por isso o nome elefantíase da doença. A profilaxia dessa verminose é o controle do mosquito vetor, ok? Façam as anotações, certo? E assim a gente encerra as principais verminoses.